Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como eu tenho estudado francês. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês, eu dou aula no ensino fundamental e no ensino médio, e eu também sou aluna no bacharelado de psicopedagogia. E também eu estou me preparando para o processo seletivo do doutorado. Uma das partes desse processo seletivo é uma prova em língua estrangeira e eu escolhi fazer a prova em língua francesa. No mestrado, para poder entrar no mestrado, eu fiz prova de inglês e agora no doutorado eu vou apresentar essa prova, né? Apresentar que eu passei no teste de proficiência para o mestrado em inglês e vou fazer a prova em francês. E, gente, por que eu escolhi o francês? Quando eu entrei na faculdade de letras, no primeiro período, eu pude escolher uma língua estrangeira para fazer a partir do primeiro período. Lembrando que quem fez faculdade aqui sabe, né? No primeiro período nós não escolhemos as matérias que nós vamos fazer. Quem decide é a faculdade, a universidade, né? Mas eu pude escolher qual língua estrangeira eu ia fazer e eu optei por fazer o francês, porque na época eu já estava fazendo curso de inglês. E o francês é uma língua que eu sempre gostei, eu sempre quis aprender, enfim. Eu fiz um ano de francês na universidade, acabei me afastando por um tempo, porque aí eu fui, já contei essa história aqui no canal, né, gente? Eu comecei a dar aula de inglês, dei prioridade para graduação em inglês, mas um tempo depois, eu acho que eu já tinha entrado no mestrado, eu comecei a fazer aulas de francês, fiz um ano de curso também, mas acabei parando porque veio aquela correria de mestrado, eu comecei a dar aula, enfim, parei. E aí tentei, por algum tempo, estudar sozinha, tentando ter algum contato com a língua, até que esse ano eu coloquei como meta para 2025, até dezembro, chegar no nível intermediário de proficiência em língua francesa. Eu estou fazendo aulas particulares 2 vezes na semana, por enquanto eu estou fazendo segunda e quinta, e apesar de já ter estudado francês antes, eu combinei com o professor da gente começar do começo, porque eu acho que se eu tentasse aproveitar o que eu já estudei, isso ia me prejudicar lá na frente, sabe? Eu acho importante ter essa base aí do básico bem feita. Então, comecei do começo novamente. E aí, hoje é segunda-feira, eu tenho aula de francês hoje à noite e agora eu vou estudar, vou fazer o meu dever. Meu professor sempre passa bastante dever, até que hoje não tem muito, então eu vou aproveitar para poder fazer o dever, fazer alguns exercícios e só para a gente poder fechar aqui essa questão do doutorado. No doutorado, gente, é uma prova de francês instrumental. Então, eu preciso ler um texto em francês e responder as questões em português. Se eu não me engano, é a mesma regra que vale para o mestrado. Você não pode fazer tradução direta. Então, você realmente tem que conseguir ler aquilo, interpretar e escrever com outras palavras, tá? Então, paralelo às aulas, eu tô aí trabalhando bastante a leitura de textos. Inclusive, eu comecei com um livro, eu baixei esse livro aqui, que é o French Short Stories for Beginners. Eu peguei esse livro, gente, foi uma recomendação da Roberta Frossard. Ela também estuda francês, ela falou desse livro e eu peguei. São historinhas para pessoas iniciantes, e aí a gente tem a história. Por exemplo, a primeira história aqui, ela é mais um diálogo, né? E no final eu tenho uma lista eu tenho um resumo da história. Opa, peraí. No finalzinho da história, eu tenho um resumo, uma lista de vocabulário e tenho também algumas perguntas de compreensão. E aí eu achei esse livro aqui muito interessante, principalmente para quem está nesse comecinho. Eu preciso treinar muito a leitura. É claro que para o doutorado, gente, na prova vem um texto acadêmico, tá? Mas eu preciso começar de algum lugar.
E aí eu estou pegando esses textos aqui que são bem básicos para começar a pegar o vocabulário mais básico e ir avançando. A minha previsão, de acordo com a última prova, é que essa prova aconteça mais ou menos em outubro, novembro. O edital ele abre no final de setembro, né? Pelo menos o último, então eu acredito que esse ano também vai ser assim. E aí, esse livro aqui é um que eu estou usando para poder estudar. Além, um detalhe. Esse livro aqui, ele é francês-inglês, ele não é francês-português. Então, se você não sabe inglês, não, esse livro não vai te ajudar. Outro livro que eu estou usando para estudar, que inclusive eu vou utilizar daqui a pouco, é esse aqui, ó. Opa, barulhada. Esse aqui. Grammaire progressive do français. Acho que é assim. É uma gramática. E aí, ela é no estilo, gente, de gramática que eu amo. Ela tem assim, ó, uma página com conteúdo e uma página de exercícios. Esse aqui eu até já fiz, ó. A caneta do meu tablet está bem ruim. A pontinha dela tá muito ruim. Eu comprei uma para poder trocar. Vamos ver se funciona. Enfim, esses dois livros eu tenho usado por conta própria para estudar. O livro que o professor usa nas aulas comigo é esse aqui, ó. Esse aqui é o livro que o professor tem usado nas aulas comigo. E, gente, além desse material que eu mostrei para vocês, o meu professor, ele disponibilizou vários materiais no Drive para mim, vários materiais mesmo, vários livros. Tem um aqui que eu também quero usar para fazer um exercício hoje. Olha só, o meu professor, ele disponibilizou um Drive com vários livros e tem livro aqui de comunicação, de gramática, tem gramática intermediária, tem vocabulário, né? Hoje eu quero fazer alguns exercícios desse aqui, ó, desse livro aqui, que é da mesma, tipo aquela gramática que eu mostrei para vocês, só que esse aqui é focado em comunicação. E aí ele tem aqui alguns diálogos, né, alguns exercícios. Gente, o meu objetivo principal é ler textos em francês, né, para a prova. Mas eu também quero falar a língua, então eu estou tentando aí conciliar as duas coisas, ó. Esse livro aqui, ele é no mesmo estilo daquela gramática. Eu tenho uma página aqui com diálogo, com vocabulário, e embaixo uma página de exercício. E esses são basicamente os materiais que eu tenho usado. O professor passa muita atividade de um site que se chama TV 5 Monde. Deixa eu abrir aqui no computador. É esse site aqui, ó. Ele passa toda a aula, ele me passa um exercício, que aí é um vídeo e é o vídeo e depois tem um exercício, alguns exercícios de compreensão e de vocabulário. Então, como que eu tenho estudado? Eu tenho feito as aulas segunda e quinta. Então, hoje é segunda, né? Eu tive aula quinta-feira passada. Fiz algumas anotações nesse bloco aqui, mas no dia seguinte, né? Eu gosto de passar as anotações para esse caderno aqui. E aí eu já vou fazendo um resumo, tá vendo? Faço os deveres que o professor passa e pego para fazer alguns exercícios extras, como eu falei para vocês. Na última aula, nós estudamos um verbo importante, que é o verbo avoir, que é o verbo ter. Então, hoje eu vou fazer bastante exercício sobre o verbo avoir e vou também pegar ali para estudar um pouquinho de vocabulário. A aula passada nós estudamos profissões. Então, hoje eu vou fazer 3 coisas. 4 coisas, talvez. Eu vou passar as anotações para o meu caderno, vou fazer o dever, vou pegar a gramática para fazer exercícios sobre o verbo avoir, vou estudar o vocabulário sobre profissões.
E acho que eu vou ler também mais um texto daquele livrinho que eu mostrei para vocês, o Short Stories. Gente, aumentei muito o zoom aqui, porque eu tô mostrando do meu WhatsApp. Mas ele me passou aqui, ó, 3 atividades para fazer em casa. Às vezes é mais. Espera aí. Ó, por exemplo, esse aqui é da aula passada. Então tinha bastante exercício. No final da aula, ele me manda esses exercícios e os que não se corrigem automaticamente, a gente corrige durante a aula. Então, vou começar aqui, ó. O primeiro são exercícios sobre o verbo avoar. Deixa eu abrir aqui. Olha só, é um documento. E aqui eu vou fazer esses exercícios e ele corrige comigo em sala. Já tô aqui me arrumando pra aula, toda descabelada. Eu fui malhar mais tarde, e aí eu cheguei correndo em casa, lavei o cabelo. Eu vou só prender aqui. Hoje eu vou ter que fazer aula descabelada assim mesmo. Coitado do professor, vai achar que eu sou maluca. Ai, gente, coloquei uma ring light ali, porque senão fica muito escuro. Meu Deus, eu tô descabelada demais. Faltam 7 minutos pra começar a aula. E é isso, vou gravar um pedacinho da aula pra mostrar pra vocês. Oui, il a deux frères. Oui, nous avons une voiture rouge. Oui, ils ont un petit jardin. Oui, elle a un bel appartement. Esse aí eu fiquei na dúvida. Oui, nous avons un chien. Mas poderia ser a letra A? Eu escolhi o chien por causa das patinhas ali, ó. Non, je n'ai pas un meilleur ami ou un meilleur ami. C'est la même prononciation? Ami? Ami? Vou finalizar o vídeo com essa cara de cansada e toda descabelada.
A minha aula acabou tem uns 5 minutos. O professor já me mandou aqui no WhatsApp as atividades de TV. Opa! Ele já me mandou aqui, ó, as atividades para fazer para aula de quinta-feira. E aí amanhã eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Eu vou passar as anotações. Nessa aula teve bastante vocabulário. Nós estamos estudando as profissões. E hoje também nós vimos as regras para a formação do feminino e do masculino. E o verbo être. Então amanhã eu vou passar isso pro meu caderno de uma forma bonitinha, organizada. Vou fazer mais exercícios da gramática, vou fazer o dever. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia de estudo de francês. Vou gravar mais vezes, né, à medida que eu for avançando. E é isso. Deixe seu like, seu comentário, escreva aqui qual língua você está estudando ou gostaria de estudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye!